Olá, bom dia, eu saúdo a todos irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. É uma alegria estarmos aqui nessa manhã, mais uma vez, pela graça e pela misericórdia de Deus, porque é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, né? É o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que abre as portas sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. E nessa manhã, mais uma vez, nós vamos trazer uma palavra muito especial para a glória de Deus, né? O Pai disciplina quem Ele ama, né? Louvado seja Deus. Qual o Pai? Qual é o Pai que Deus disciplina? Que quem é a pessoa que Deus ama, né? Que o Pai ama, que Ele não disciplina. E Deus, quem Ele ama, quem Ele chama para a sua obra, para o seu trabalho, é claro, é lógico que Ele vai disciplinar. Com certeza, Deus ele vai agir na vida da pessoa, na vida de pessoas. Ele é o nosso Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele é o Deus da nossa salvação. É o Deus que cura, é o Deus que abre a janela dos céus. Não há outro Deus como o nosso Deus. Um Deus inigualável, né? E nessa manhã nós vamos trazer esta palavra, o qual Deus disciplina quem Ele ama, a quem Deus quer bem, a quem Deus quer ver no caminho bom, no caminho melhor, no caminho de separação do mal, de separação da destruição. Deus, Ele age, Ele trabalha de uma maneira, de uma forma mais que especial, fazendo milagres e maravilhas para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É. Deus, Ele ama aquele que tem compromisso com a sua palavra, aquele que serve a Deus em espírito e em verdade e que luta para servir a Deus em todos os momentos, em todos os tempos da sua vida. Louvado seja o nome daquele que reina para todo o sempre. Graças a Deus. Nós vamos orar nessa manhã, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido e Pai amado, nós te damos graças, Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Nessa manhã, Pai amado, Pai querido, abra as janelas dos céus, trabalha, meu Deus, sobre vidas, sobre corações. Tu és o Deus que faz maravilhas, que faz milagres. Tu és o Deus que trabalha a nosso favor. Tu és o Deus que faz coisas extraordinárias em nossas vidas. Tu és o Deus que faz milagres acontecer, maravilhas acontecer. No nome santo de Jesus, Tu és o Deus da nossa salvação, Deus que trabalha a nosso favor, Deus que trabalha sobre as nossas vidas. Pai amado e Pai querido, convence pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nesta manhã é a nossa oração, oramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, venha agir e trabalhar de uma maneira mais que especial, porque Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente. E nesta manhã, meu Deus, é o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Pai querido e Pai amado, salva a vida das pessoas, meu Pai. Esta é a minha oração nesta manhã. Eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Amém. Sem mais delongas, eu quero trazer a palavra de Deus que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1 da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1 da palavra de Deus, que vai falar para cada um de nós. Louvado e santo e poderoso é o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Portanto, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que
estamos rodeados de uma tão grande testemunha, de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e contra e corramos, né? E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, a palavra do Senhor nos mostra, nos revela, né, a respeito do que o Senhor fala conosco e trabalha em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Né? Nós sabemos que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Nós sabemos que Deus faz milagres e maravilhas em nossas vidas. Louvado seja Deus. O escritor aos Hebreus, o qual é um autor desconhecido, nós não temos certeza, ninguém sabe, não ficou escrito qual foi o autor e quem é o autor do livro de Hebreus, mas nós sabemos que nesta passagem bíblica, do capítulo 12, se fala em perseverança, se fala em provações, segundo o exemplo de Cristo. Louvado seja Deus. Cristo, ele perseverou como um homem, como pessoa, como ser humano? É claro, lógico que sim. Jesus Cristo perseverou em guardar a palavra do Pai, em andar de acordo com a vontade do Pai. O Jesus Cristo, ele foi um grande exemplo para cada um de nós que buscamos em agradar e servir a Deus na beleza da sua santidade. Então, o escritor aos Hebreus diz para nós: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Qual é a carreira que nos está proposta? Qual é a carreira que foi colocada diante de nós, diante de Deus? Que carreira é essa, né, que nos foi colocada, proposta diante do Senhor? Louvado seja Deus. A carreira de servir a Deus, a carreira de andar em novidade de vida, a carreira de andar na beleza da sua santidade, a carreira de estar em espírito e em verdade, a carreira de estar na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, daquele que reina para todo sempre, daquele que é digno de toda adoração, daquele que faz maravilhas, que faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque o Senhor é aquele que faz maravilha, milagre e trabalha em nossas vidas de uma maneira mais que especial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, amados e queridos irmãos, aquele que serve a Deus, nós que servimos a Deus nesta última hora da madrugada, da nossa quarta-feira, que é às 5 horas da manhã, aqui nós estamos diante de uma palavra poderosa, de uma palavra que salva, que liberta, que transforma e que leva aos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas com Deus nós temos que pegar a corda bem curtinha. Com Deus nós precisamos andar em novidade de vida. Com Deus nós precisamos andar na beleza da sua santidade. Com Deus nós precisamos andar de acordo com a sua verdade, de acordo com a sua palavra, de acordo com aquele que reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nós que servimos a Deus precisamos deixar o pecado, deixar o embaraço que tão de perto nos rodeia o pecado. Nós precisamos, queridos e amados irmãos, andar na beleza da sua santidade do Senhor, né? Aceitar a disciplina, aceitar o não de Deus, aceitar o falar de Deus a nosso favor, aceitar quando Deus fala conosco, aceitar quando Deus nos liberta, quando Deus nos transforma, e aceitar, meus amados irmãos, a palavra de Deus quando anda em novidade de vida, em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo
Graças a Deus. Daquele que reina, daquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Então, nós devemos andar de acordo à vontade de Deus, de acordo à palavra de Deus, de acordo à beleza da sua santidade. Ele é fiel, ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Só Ele é, só Ele faz em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo primeiro diz assim, a carreira que nos está proposta. O que diz aqui o estudo dessa palavra, desse versículo? Esta corrida é o teste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Esta corrida é o teste da fé neste mundo, que dura a vida inteira. Quer dizer, essa corrida, ou esta carreira que nos está proposta, ela dura a vida inteira aqui nessa vida. Enquanto nós for vivos, nós vamos ter esse desafio gigantesco para com as nossas vidas. Por quê? Porque aqui dura a vida inteira. A vida, e servir a Deus, principalmente, precisa de muita personalidade, precisa de muita vontade, muito caráter, muita moralidade na nossa vida, para nós aguentar o tranco, aguentar a jornada de fé, aguentar servir ao Senhor enquanto se pode achar, invocar Ele enquanto Ele está perto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o mínimo que nós devemos fazer aqui nessa terra. Em uma passagem relâmpago que cada um de nós temos nessa terra aqui, nós devemos dar o nosso melhor, o melhor que nós temos para o Senhor. E às vezes o melhor que nós temos para o Senhor não é uma coisa tão esplendorosa, tão grande, porque nós não podemos fazer ou dar algo tão grande ao Senhor. Mas aquilo que está ao nosso alcance, que nós podemos fazer, é importante que venhamos fazer nesta carreira que nos é proposta pela palavra de Deus, pelo nosso Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí nós temos aqui o livro de Hebreus, capítulo 23, versículo 38. Temos aqui o próprio capítulo 12, versículo 25. E o capítulo 13, versículo de número 13. Vamos ler o versículo 23 e o versículo 38 do capítulo 10. Versículo 23 e 38 do capítulo 10. Que diz assim, a gloriosa e poderosa palavra de Deus. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. O que é reter a nossa confissão? O que é reter aqui? Reter aqui é permanecer. Reter aqui é andar em novidade de vida. Reter aqui é andar na beleza da sua santidade. Reter aqui é andar de acordo à vontade e à santa palavra de Deus. Reter a confissão é aquilo que nós confessamos diante do Senhor. Deixar o embaraço, deixar o pecado. Lembrar de quando nós aceitamos a Jesus como Salvador de nossas vidas. Lembrar quando o Senhor trabalhou em nossas vidas. Lembrar quando Deus fez coisas grandes e extraordinárias em nossas vidas. Aí sim nós precisamos da graça e da grandeza de Deus. Deus, Ele é fiel, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos reter a confissão, a palavra que nós aceitamos Jesus como Salvador de nossas vidas, louvado seja Deus. O versículo de número 38 da palavra de Deus diz assim, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este é os 2 versículos citados do capítulo 1, do capítulo 12 do versículo 1. Quer dizer, o meu justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, o Senhor diz assim. O que é viver por fé para muitos?
O que é andar por fé fazendo loucura? Não. O que é andar por fé é escolher os dias de estar na casa do Senhor? Não. O que é andar por fé é desobedecer às lideranças da igreja? Não, isso não é fé. Isso é loucura, né? O que é andar por fé é desobedecer a Deus? O que é andar por fé é nós obedecer a palavra de Deus? O que é andar por fé? O meu justo viverá da fé, diz o Senhor. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Quer dizer, tu és justo, rapaz. Eu te chamei, tu está guardando minha palavra. Agora, se tu voltar para trás, se tu recuar, acabou. A minha alma não tem prazer em ti. Eu não tenho prazer naquele que se acovarda, que volta para trás. Naquele que se afasta, naquele que se desvia dos caminhos do Senhor. Deus não tem prazer, né? Naquele que se afasta dos caminhos do Senhor, que se desvia, e ainda é cheio de manha, muitas das vezes. Cheio de história, de conversa, de muita conversa, né? O filho pródigo, quando ele saiu de casa, o pai não deu um passo atrás dele. O pai não deu nenhum passo atrás dele, não deu nenhum. Aquilo ali simboliza Deus. Ele saiu porque quis, ele saiu com mãe, ele saiu com história. Ele saiu com divisão, querendo dividir a metade da fazenda, dividiu e o pai entregou na mão dele. Ele disse, pai, me dá a metade da minha herança, a herança é minha. E Deus disse, está tudo bem, meu amigo, entrega a tua herança. A herança é tua, você quer a metade da fazenda? Está aqui, entregou. E Deus não saiu atrás dele, o pai saiu atrás dele, para saber com que ele gastaria a metade da fazenda. Não, você quer, pega, pode ir. Faça bom proveito. Agora, depois, quando o filho estava sem nada, perdeu tudo, perdeu os amigos, perdeu o dinheiro que tinha. Ninguém lhe dava nada na terra longínqua, longe de casa. Ele vai parar onde os porcos, ele vai apacentar porco. E a Bíblia diz que a fome era tão grande, o seu estômago apertado era tão grande, que ali ele chegou o momento dele se arrepender. E ele disse, eu levantar-me-ei e vou ter com papai. Porque na casa de papai tem muita comida, na casa de papai tem muita coisa. Na casa de papai tem muita coisa. Eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai. Só que quando chegar lá eu vou dizer, pai, pequei contra o céu. Pai, eu pequei contra tu. Eu pequei. Faze-me como um dos teus empregados. Não sou digno de ser chamado teu filho mais. Veja a humildade que essa pessoa teve, né? De voltar à casa do Pai, de voltar à casa do Senhor, voltar em espírito e verdade, na beleza da sua santidade. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O versículo, só um momento aqui, vamos ver, Hebreus capítulo 13, versículo 13. Hebreus 13, 13 diz assim a palavra de Deus. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo o seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, Jesus padeceu para santificar o seu povo, para que um povo fosse salvo por ele, de acordo a santa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. O versículo de número 1 ainda. Diz assim a gloriosa palavra de Deus. Continuando aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 12,
versículo de número 1, graças a Deus. Continuando. A corrida deve ser efetuada com paciência, né? Ou seja, com perseverança e constância. Capítulo 10, versículo 36. Filipenses, capítulo 3, versículo 12 a 14. Vamos ver aqui. 10:36 de Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Né? Quer dizer, a gente só alcança a promessa de Deus depois de fazer a vontade de Deus. E ainda temos que ter paciência. Paciência no Senhor, paciência em Deus, paciência naquele que reina para todo sempre, paciência naquele que abre as portas em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Daquele que reina para todo sempre, daquele que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. E que não há outro Deus como o nosso Deus, o nosso Senhor. Segundo a palavra, é a verdade de Deus, louvado seja Deus. É Ele que cuida de nós, graças a Deus. Continuando aqui, Filipenses capítulo 3, versículo de número 12, 14. Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Graças a Deus. Continuando aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O caminho da vitória é o mesmo que o dos santos, do capítulo 11, esforçando-se para chegar até o fim. Né? Temos aqui vários versículos bíblicos. Nós temos Lucas, capítulo 21, versículo 19, Filipenses 3, de 11 ao 14, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 21 da palavra de Deus. Né? Temos Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Vamos dizer aqui Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Diz assim a palavra de Deus. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Né? Então não tem como servir a Deus sem ter esforço.
Não existe uma crença sem ter esforço na vida. Se a pessoa se esforçar para servir a Deus. Não tem como, não serve não, não vai servir não. A pessoa que não se dedicar, não queimar sua carne, não dominar o seu corpo cansado, abatido, doente, seja de que jeito for, e não fazer esforço para servir a Deus, não vai conseguir, meus irmãos. Porque é uma guerra espiritual qual nós estamos. A nossa carne, ela quer dominar a alma, ela só quer as coisas da terra. Né? E nós precisamos nos esforçar e dizer, eu vou servir a Deus, minha carne, em nome de Jesus. Eu fui chamado para a glória de Deus, para dar na beleza da sua santidade, olhando para Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, louvado seja Deus. Na corrida devemos deixar de lado os pecados que nos atrapalham ou que nos fazem ficar para trás. E fixarmos os olhos, nossas vidas e nossos corações em Jesus e no exemplo que Ele nos legou na terra de obediência e perseverança. Na corrida devemos estar conscientes de que o maior perigo que nos confronta é a tentação de ceder ao pecado, de voltar àquela pátria de onde haviam saído. Né? Quer dizer, o pecado, como diz o autor aqui, o embaraço, o pecado, que tão de perto nos rodeia, ele pode nos derribar e fazer voltar para a vida velha novamente. Ele pode nos derribar, nos fazer voltar de novo para uma vida velha miserável de pecado, o qual nós estávamos e vivíamos pecando 24 horas. Né? O cristão, aquele que aceita Jesus como Salvador da sua vida, precisa vigiar e orar para que não entre em tentação. Jesus disse, a sua carne, a carne de vocês sempre é fraca. O espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse para os discípulos, vocês precisam orar, vocês precisam entregar na mão do Pai, vigiar, para que vocês não venham cair em tentação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e deixar todo embaraço, louvado seja Deus. Irmãos, se a gente for dar assunto a problema, ninguém serve a Deus não. Se a gente for dar assunto a embaraço dessa terra, você não vai na igreja não, você não vai conseguir ir na igreja. Se nós for dar embaraço, dar ouvido a embaraço, como diz aqui a Bíblia, o capítulo 12, versículo 1, se nós for dar ouvido a problema aqui nessa vida, nós não vamos conseguir servir a Deus. Nós vamos servir a Deus pontualmente, aqui e acolá. Nós não vamos ter compromisso com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. Mas nós precisamos andar em novidade de vida, andar em espírito e verdade, andar na beleza da sua santidade, deixar embaraço, deixar um problema, a limpar com os braços e as mãos e fazer assim, sai do meio problema, sai da minha frente, Satanás, porque eu estou indo, eu vou, eu sou de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É tirar o embaraço da frente, tirar todo o problema, tirar toda ação maléfica das nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e andar e servir ao Senhor na beleza da sua santidade, daquele que reina para todo o sempre, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, e de nos tornar de novo cidadãos do mundo. Essa é a função do pecado, essa é a função do diabo, do mal, do embaraço. Tiago capítulo 4, versículo 4. Estão bem pertinho aqui. Tiago 4 diz assim, irmãos, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo,
constitui-se inimigo de Deus, né? Aquele que deixa o embaraço tomar de conta dele, ele se torna um inimigo de Deus. Deus quer que nós sejamos perseverantes, firmes, que andamos em novidade de vida, em espírito e verdade, que andamos na beleza da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O embaraço velho que tiver, meu irmão, pode dar ré da mão, coloca por terra, em nome de Jesus. Nós não sabemos aqui quantos dias de vida nós vamos ter aqui nessa terra. Então aproveita, vamos aproveitar e servir a Deus, e honrar a Deus. Deus promete, aquele que serve a Deus, em Mateus 6,33 diz, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas na vida daquele que é fiel. Deus não abandona os fiéis. Deus não abandona o seu povo, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos também 1 João capítulo 2, versículo 15, Hebreus capítulo 11, versículo 10, da palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. Então o mundo quer de novo levar a pessoa, ou nós, as pessoas, para a pátria velha, o pecado, o embaraço, que tão de perto nos rodeia. O pecado não está do lado de lá do muro da sua casa, nem da minha. O pecado não está fora do seu quarto. Não, o pecado anda coladinho com você e comigo. O pecado está tão de pertinho nos rodeando. Agora nós precisamos de ter força, vontade, desejo. Às vezes a gente diz, quando Deus me tocar, quando Deus tocar em mim, tem situação, meu irmão, que nós, ou pessoas, vai esperar a vida até ficar com 100 anos de idade, Deus tocar nele ou nela. Por experiência própria. Quando é que Deus me tocou? Deus me tocou numa mensagem dessa, numa palavra dessa. Que você vai passando aqui na plataforma e você vê uma mensagem e você não dá ouvidos. É quando nós lemos a palavra de Deus, buscamos, oramos, nos consagramos a Deus. Né? Quando nós ouvimos um louvor, Deus está tocando na minha vida. Através daquele louvor que está sendo tocado, louvado seja o nome do Senhor. Né? É através de uma pregação, através do culto de rua, é através que eu ouço um carro de som falando um louvor ali, cantando naquele carro de som. Tem uma propaganda falando de Deus. Né? Deus está falando comigo, Deus está me tocando. Quando eu vou, eu saio da minha casa e vou no culto, quando eu não sou evangélico, não sou cristão ainda, né? Não sou crente, e eu vou no culto, vou na igreja, o Espírito Santo está tocando, está me chamando. É o Espírito Santo que leva as pessoas à igreja, à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 2 de Hebreus, capítulo de número 12. Estamos ainda no primeiro verso da palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12, versículo 2 diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, ele seguiu a carreira que estava proposta para ele. Como diz no versículo 1 do capítulo 12, nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Qual é a carreira que nos está proposta? Servir a Deus, soldado, está se apresentando no quartel-general de Deus, estar em comunhão com a igreja, com o povo de Deus, andar na beleza, na sua santidade. A chave da promessa, da bênção de Deus, irmão, significa obediência. Uma pessoa obediente, ela vence. Uma pessoa obediente, Deus ama, Deus se agrada, Deus abre as janelas dos céus, Deus abre as portas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Né? Obedecer, irmão, não é coisa ruim, é coisa boa. Andar na beleza da sua santidade é andar de acordo com a sua palavra, a sua verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, aquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. Então aqui nós temos que seguir a nossa carreira perseverando no Evangelho, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos que olhar para Ele.
Ele que é, Ele que tem, Ele que faz, Ele que opera maravilhas, milagres em nossas vidas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, graças a Deus. E considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Né? Qual é a referência? Qual é o ponto de partida de um cristão? Jesus. Jesus. Pastor, mas nós não vamos ser como Jesus. Não, a Bíblia não está dizendo que nós vamos ser como Jesus. Que nós seremos como Jesus aqui, como ele serviu na terra. Mas a Bíblia diz para nós imitar ele, para nós seguir as pisadas do mestre. Por onde foi que o mestre passou? Foi por aqui? Então deixa eu ver onde é que está o chinelo dele, as abracatas de Jesus, onde ele pisou. Deixa eu pisando em cima aqui, tentar imitar, tentar fazer alguma coisa parecida com Jesus, ministerialmente, como ele fez aqui na terra. E aí nós teremos, e veremos a graça, a glória de Deus trabalhando a favor da igreja, a favor da nossa vida, louvado seja Deus. Jesus, ele desprezou as contradições. Jesus desprezou, meus amados irmãos, tudo aquilo quanto era contrário a ele. Ele desprezou todo o mal, toda a perseguição, tudo aquilo que se levantava contra ele, o Filho de Deus. Jesus não levou em conta, mas ele seguiu a carreira que estava proposta. Ele estava seguindo aquilo que Deus falou, que ele deveria seguir. Nós, como filho de Deus, nós, como filho, nós precisamos andar em novidade de vida e obedecer à voz de Deus, à palavra de Deus, para que nós tenhamos êxito, né? E seguir a carreira e desprezar o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós precisamos ser graça, nós precisamos ter virtude, nós precisamos ter santidade em nossas vidas, nós precisamos estar com o nosso copo cheio, nós precisamos ter força, ter espiritualidade em nossos corações, para vencer as artimanhas de Satanás, para vencer os embaraços do diabo. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre. Graças a Deus. O versículo de número 4 diz assim: ainda não resististe até ao sangue, combatendo contra o pecado. Então, o autor aqui diz: vocês, nós, igreja aqui, não combatemos o pecado ainda até o sangue. Nós não combatemos nem até o enfado generalizado no nosso corpo. O que foi que nós já enfrentamos para servir a Deus, irmãos? Perseguição? Muito pouca. Nós estamos num país que não pode se pregar o evangelho? Não. Nós estamos num país que pode pregar o evangelho. Né? Possa ser que no futuro não possa, mas aqui nós estamos em um país que pode se pregar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em um país, em um lugar que o país é laico. Nós podemos pregar o evangelho. Nós já sofremos perseguição armada contra cristãos aqui? Não. Embora muitos já passaram por isso. Mas hoje, irmão, nós temos liberdade para servir a Deus. Uma pessoa que ele contribui na obra de Deus, a Bíblia diz, irmão, que ele é bem-aventurado. A Bíblia diz que ele vai ser abençoado. Às vezes nós doamos a nossa vida, às vezes nós não temos como doar ao materialismo para a obra de Deus. Né? Mas nós podemos doar a nossa vida, doar o nosso coração, doar a nossa vontade, a nossa voluntariedade na obra do Senhor, louvado seja Deus. Então nós seguimos a carreira que nos está proposta. E nós devemos deixar todo embaraço, devemos deixar tudo aquilo que nos traz prejuízo na vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ter firmeza, reter. O que é reter aqui? Aguentar, suportar, permanecer na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Não é daqueles que saem, que vai embora, não é daqueles que desobedecem, não são daqueles que deixam a congregação, não são daqueles que não acreditam no projeto da salvação, no projeto da palavra de Deus. Nós precisamos reter, ter palavra, lembrar de quando nós confessamos o nome de Jesus Cristo, no nosso primeiro amor, na nossa primeiro dia de fé, primeiro mês de fé, era uma fé alvoroçada, forte, eficaz, né? Era o primeiro amor. Então nós devemos andar nesse primeiro amor. E Deus nos guardará, e Deus trabalhará nas nossas vidas. Louvado seja Deus. E o versículo 5 do livro de Hebreus, capítulo 12. E já vos esquecertes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Pode ter certeza, de quem serve a Deus verdadeiramente, Deus vai te repreender. Se você não aceita a repreensão, se o pastor Reginaldo aqui não aceita a repreensão de Deus, nós estamos fora do barco, né? Nós não estamos com Cristo Jesus, louvado seja Deus. Porque Jesus, ele açoita quem ele ama, a Bíblia diz. Ele disciplina quem ele ama, Jesus. Ninguém que serve a Jesus verdadeiramente não é isento de provas, não. Ele passa por provas, né? Muitas provações. Porque ele disciplina, Deus prova quem ele ama. Para saber se a pessoa é como ouro no fogo. O ouro, quanto mais você taca fogo no ouro, mais bonito ele fica, mais purificado ele fica. Assim é o crente que serve a Deus verdadeiramente. Quanto mais ele passa por prova, por dificuldade, mais ele é abençoado, mais ele mostra crença, mais Deus se agrada dele, mais Deus ama ele. Porque Deus olha e vê, olha rapaz, tanto problema que esse meu servo, minha serva passa, e ele e ela continua firme e fiel, andando em verdade, andando na beleza da santidade, da minha palavra, louvado seja Deus. Aí, meu irmão, você pode ter certeza, se você tem compromisso com a obra de Deus, com a palavra, se você foi chamado e não se desvia para um lado nem para o outro, no dia da angústia, Deus vai te livrar. No dia da angústia, no dia mal, pode ter certeza que Deus vai te dar graça para você vencer e passar pelo dia mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a unção do poder do Espírito Santo chegará na sua vida. Porque Deus, ele olha e vê, olha, ele é fiel, minha serva é fiel. Então Deus há de agir e de trabalhar em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A correção de Deus é necessária. A correção de Deus, ela virá em nossas vidas. A correção do Senhor é inevitável na vida do crente, na vida daquele que serve a Deus. A correção de Deus, ela virá. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que o pai disciplina quem ele ama. Se um pai cria um filho, ainda, pastor Reginaldo, nas épocas de hoje, né, no tempo de hoje, sim, se o pai cria um filho hoje, ele não disciplina hoje, amanhã ele vai ter problemas sérios, né? Deixar fazer só o que quer. Ei, meu irmão, como é? Não, eu vou orar a Deus, Jesus faz isso. Não, Jesus não vai disciplinar. Filho teu, minha família não é a tua. Nesse quesito. Jesus, ele disciplina que é espiritualmente. Quando nós somos dele, a nossa casa, nossos filhos, quem disciplina somos nós, né? Se nós deixarmos as pessoas fazer o que querem, principalmente os nossos filhos, né? Se dentro da sua casa, da minha casa, nós deixar e nós permitir as pessoas fazer tudo o que querem, daqui a pouco nós perdemos o cabresto. Assim é Deus para conosco. Por isso que Ele nos prova, Deus nos corrige, Deus nos disciplina como filhos, né? E se nós somos filhos de Deus, nós não vamos se zangar. Ah, não gostei daquela palavra. Ah, problema seu e problema meu. A palavra de Deus, ela permanece e será pregada, louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo, ele terminou o resto da vida dele com espinho na carne, com o mensageiro do diabo na vida dele.
E ele orou 3 vezes ao Senhor Jesus, para que Jesus curasse, para que Jesus arrancasse, tirasse esse mensageiro de Satanás da vida dele, Paulo. E qual foi a resposta de Jesus? Não, Paulo, eu vou fazer, pode estar tranquilo que eu faço. Não, perdão. Paulo orou e teve vários milagres. A Bíblia diz que pelas mãos de Paulo, Jesus fazia milagres extraordinários. Fazia maravilhas através da vida de Paulo. Louvado seja Deus. E ele próprio, Paulo, orou 3 vezes para que Jesus tirasse esse espinho da carne dele. Jesus tirou, irmãos? Não. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para ele? A minha graça, Paulo, te basta. Só em tu estar vivo já tá bom demais, Paulo. Eu quero que tu faça a minha obra. Eu quero que tu pregue o meu evangelho. Eu quero que tu seja pronto, Paulo. Que tu não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Eu quero que tu me sirva doente, do jeito que tu está com problema. Eu quero que tu siga, Paulo, a carreira que foi proposta para ti, louvado seja Deus. Né? A carreira que é proposta para o cristão, a carreira que foi nos proposta na nossa chamada, não é o outro que vai seguir essa carreira, somos nós. E nós temos que vigiar o pecado que tão de perto nos rodeia. O Filho de Deus, meus irmãos, ele não é corrigido e ele sai fora de casa. Ele vai embora por causa da correção. O Filho de Deus, quanto mais ele é exortado, encorajado, ele mais é disciplinado, mais ele ama a disciplina do Pai. Porque ele sabe que o Pai não vai dar conselho mal para ele. Deus não vai nos dar conselhos maus, mas Deus vai nos aconselhar de uma maneira especial, que nós venhamos melhorar, nos enraizar, amadurecer para com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe irmã Midivan, irmão Lucas. Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, Lilian Chimendes. Deus abençoe a parte do Senhor Jesus nesta manhã, louvado seja Deus. Graças a Deus. Versículo de número 6 diz assim a palavra de Deus, de Hebreus capítulo 12. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Né? Deus vai receber você como filho e ele vai fazer os seus caprichos? Não. Não é assim o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus diz no seu evangelho? Aquele que vinha a mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. Aquele que vem a Jesus, Jesus não lança ele fora. Mas quando nós chegamos na casa de Jesus, quando nós chegamos na vontade de Jesus, no evangelho de Jesus, nós vamos permanecer do jeito que nós viemos lá de fora? Ou tem que ter mudança na nossa vida? É lógico, claro, meus irmãos, que tem que ter mudança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos que frutificar. E a árvore é conhecida pelos frutos. Não pode, não tem como nós vimos todo cheio de pecado, todo cheio de ferida, vim do mundo, e Jesus nos abraça, nos aceita, e nós permanecer como nós viemos do mundo. É claro que não vai agradar, Senhor Jesus, aquele que nos chamou. Nós precisamos, tem que ter mudança, tem que ter transformação, tem que ter perseverança, tem que ter firmeza, tem que ter enraizamento na palavra do Senhor, louvado seja Deus. Nós não devemos, nem temos que continuar do mesmo jeito que viemos. Não tem mudança, cadê a mudança? Existem pessoas no nosso meio, no meio cristão, no meio evangélico, quando eu falo da igreja, no sentido geral de todo o planeta, que tem 30, 40 anos, 50 anos, dentro da igreja, estudando a Bíblia, a palavra de Deus, que teve pouca mudança. E ainda tem cristãos ainda que diz que o cristão não pode adoecer, não pode passar por problema, por tribulação. Né? Então, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que qualquer que Deus recebe por filho, ele açoita. Ele açoita qualquer um. Esse açoitar aqui é disciplina. Esse açoitar aqui é colocar na estrada, no caminho estreito, apertado.
Como diz Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Porfiai, por andar pela porta estreita, porque apertado é o caminho que conduz à vida. Mas a porta larga é espaçosa, Jesus disse. A porta larga, ela conduz à perdição. Né? A porta larga, ela conduz o homem, conduz a mulher, conduz o ser humano para a perdição, a porta larga. A porta larga é o evangelho fácil, é o evangelho doce, é o evangelho do pode tudo, é o evangelho do pega aqui, pega lá, pega acolá. Esse não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo se resume à obediência. Jesus ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e servirás ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração. Se eu amo o meu próximo, a Bíblia, a palavra do Senhor, o Evangelho, o amor de Deus, ele reduz em 2 mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e servirás ao Senhor de toda a tua força, de todo o teu coração. Tem muita gente que tem interpretação errada sobre amar o próximo como a si mesmo. Tem muita gente que pensa que amar o próximo como a ele mesmo é amaciar o pecado, é concordar com as coisas erradas que a pessoa faz, ou as pessoas fazem. Isso não é amar o próximo, não é amor de Deus, amados queridos irmãos. Quem ama, ele corrige. Quem ama, ele exorta. Quem ama, ele mostra o caminho da verdade. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 31. Jesus diz para os judeus ali, aqueles que creram nele, aqueles que eram incrédulos, que não criam nele. João 8, 31 e 32. Jesus disse no versículo 31, se vocês não obedecer, não guardar os meus mandamentos, o que eu digo para vocês, de modo nenhum vocês serão meus discípulos. Não tem condições de vocês ser meus discípulos. E o versículo 32, Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é minha, não é sua. É uma verdade de Jesus Cristo, a verdade da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, fala da mulher samaritana. A mulher samaritana, ela ali, ela era samaritana, ela foi pegar água, buscar água no poço. O pingo do meio-dia, como nós dizemos aqui no Nordeste. Quando Jesus vinha de caminho e era necessário passar, e ele passou por Samaria, Jesus mandou o discípulo comprar comida, comprar de comer. Nós chamamos aqui de comer. Comprar comida ali onde vendia. E Jesus ficou ali na beirada, no pé do poço, ou perto do poço. E a mulher veio a pingo do meio-dia buscar água ali para levar para a sua casa. E Jesus ali teve um grande diálogo com aquela mulher ali. Jesus pregou somente para aquela mulher, só para um. E Jesus teve êxito na pregação com aquela mulher ali. Jesus, quando tem um grande diálogo, que eu não vou aqui citar essa passagem bíblica aqui, lendo toda, que é muito grande, e Jesus chegou à conclusão que aí Jesus diz, mulher, cadê o teu marido? Vai chamar lá o teu marido e traz ele aqui. E a mulher rapidamente respondeu, ela disse, eu não tenho marido. Eu não tenho marido. Vai chamar o teu marido, Jesus disse. Quer dizer, ela tinha consciência que estava em pecado. Ela tinha um companheiro, mas ela não era legalmente casada. Ela tinha consciência de que ela vivia em pecado, na fornicação. E ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, muito bem, você falaste bem. Jesus não foi passar pano e dizer, não, mas aí tu tem um agora, esse é teu. Tal. Não, Jesus, não, Jesus. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus disse, você falaste bem. Porque tu já tiveste 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Quer dizer, aquela mulher ali teve muitos relacionamentos errôneos, errados. Aquela mulher teve muitos relacionamentos, meus queridos e amados irmãos, relacionamentos passageiros, emocionais, que destruiu a estrutura psicológica, mental e a alma daquela mulher. Porque eram coisas que não eram de Deus. Não é algo que nasceu de Deus, da vontade do Senhor.
né? E ali, aquela mulher se torna uma missionária. Nós cremos que pelo texto bíblico ali, ela se converteu. E ela foi avisar a cidade como uma missionária e trouxe toda a cidade ali aos pés de Jesus para que conhecesse o profeta Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, louvado seja Deus. A mulher também que foi pega no ato de adultério, né? Chegaram arrastando aquela mulher onde Jesus ensinava, estava ali ensinando a igreja, ensinando seu povo. A Bíblia diz que ali chegaram arrastando aquela mulher, né? E disseram, mestre, aqui esta mulher foi pega no ato de adultério, no próprio ato. Na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la. E o senhor, o que é que o senhor diz? A lei de Moisés era respaldada, eles eram respaldados pela lei de Moisés ali. Jesus não disse nada, não respondeu nada para eles. Mas Jesus escrevia no chão. E com o tempo Jesus disse, o que não tiver pecado entre vocês, pode meter a primeira pedra. Ninguém se ousou apedrejar aquela mulher, lançar a primeira pedra. E nem a segunda. Porque todos ali estavam em pecado. E esses pecados que ali eles estavam e tinham pecado na sua vida, não era pecadinho não era pecado involuntário não. Era pecados graves, do tamanho do pecado que aquela mulher cometeu ali com a tia. Agora fica o mais importante da mensagem. Jesus olhou para aquela mulher e disse, mulher, cadê os teus acusadores? Mulher, cadê aqueles que te perseguiam agora há pouco? Cadê eles que eu não estou vendo? E a mulher disse, não, Senhor, não estão aqui mais. Ninguém te condenou, mulher? Ela disse, não. Ninguém te acusou, mulher? Jesus disse. Ela disse, não. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Agora vai, não peque mais. Jesus não acobertou, Jesus não apoiou o pecado daquela mulher. Nem de ninguém ele não apoia. Jesus, ele é verdadeiro. Senão não carece pregar o evangelho. Né? Senão não tem que ter conversão, mudança de vida, transformação. Reter a confissão de fé que nós fizemos. Ser soldado. O que é que um soldado faz quando ele é alistado, um soldado alistado? É trabalhar para o batalhão ali. Nós fomos chamados, irmão, para servir a Deus, não é para nós fazer a nossa vontade, não. Nós fomos chamados para servir a Deus, não é para cultuar a Deus só no dia que eu quiser. Nós fomos chamados para servir a Deus, não é para me fazer o que eu quero, não. Deus coloca liderança, pastores, obreiros nas igrejas. Para quê? Para que seja o seu comandante na terra, para que seja uma pessoa, um vaso escolhido. Para que seja uma pessoa que venha ali apacentar as ovelhas do seu pasto, do seu reino, louvado seja Deus. Né? E ali, irmãos, tem que ter uma obediência, tem que ter uma comunhão, humildade, tem que ter uma vida de acordo à vontade, à palavra de Deus. Mas se eu faço o que eu quero, eu rasgo a tanga, como diz um provérbio popular. Eu faço o que eu quero, só faço o que eu quero. Ou tem pessoas que fazem o que ele quer, toma uma decisão zona e faz o que ele quis e não obedeceu à liderança da igreja. E muitos ficam pagando de profetas, né? Que Deus revela, que Deus mostra, que Deus disse isso, disse aquilo. Eu não acredito nesse tipo de profeta, né? Que não obedece, que faz o que quer da sua vida. Eu acredito em profetas que Deus levanta em pessoas obedientes. Eu acredito em pessoas que são fiéis e verdadeiras. Eu acredito em pessoas que andam debaixo de autoridade. Aqui nós, dentro do estado do Maranhão, nós vivemos debaixo de autoridade. Aqui tem um governador, queira você gostar ou não, constituído por Deus, não foi por o diabo não. Deus constitui as autoridades, não é para fazer o mal e nem para maltratar o pobre, não. Deus constitui as autoridades para ele fazer o bem. Agora, se ele faz o mal, não foi Deus que mandou, não. Toda a autoridade, Jesus constitui para ele fazer o bem na terra. Seja ela eclesiástica, seja ela na área política.
Deus não levanta, não permite que alguém chegue no poder para ele maltratar e matar a gente, não. Os homens fazem porque o coração é mau. Mas não é o propósito de Deus. Mas cada um vai prestar conta a Deus no dia do juízo final. Os reis do passado do Velho Testamento, as pessoas que foram levantadas, colocadas por Deus lá, muitos fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, a Bíblia diz. Mas muitos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Deus vai requerer esse poder, essa graça que deu a liberdade. Deu para as pessoas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o que Deus colocou em nossas vidas como cristão, o que Deus nos chamou, o chamado, Deus vai requerer, meu irmão, o dom que Deus te deu e o dom que Deus me deu, né? Para servir ao Senhor, para andar na beleza da sua santidade. Outra coisa também que muitas pessoas se confundem, né? Muitas pessoas são curadas e depois que são curadas, elas desprezam a casa de Deus, né? Pessoas que não conhecem a palavra de Deus ainda e pessoas que são evangélicas. Tem muitas pessoas que ele está numa pindaíba danada. Aí na hora que ele recebe a oração, na hora que ele é curado, muitas pessoas também, às vezes, estão com o casamento acabado, destruído na lona. E a igreja se esforça, a igreja ora por aquela vida, aquela pessoa. Na hora que a pessoa estabelece o seu casamento, ela vai embora, sai fora. Não só quer a bênção, não quer o abençoador. Não quer a salvação, não quer compromisso, melhor dizendo. Né? Porque o evangelho, servir a Deus é compromisso. Por isso que Deus disciplina que ele ama. Todo aquele que Deus recebe como filho, ele disciplina. Deus prova para saber se passa no teste. Tem muitos que não passam no teste e muitos que não vão passar no teste. Mas eles ficam ali bolando. Né? Deus me disse, Deus fez isso, toma aqui, toma acolá. E tem muitos que têm o dom de milagres. Tem gente que tem o dom de maravilhas. E o dom de profecia. E ele fica profetizando e acontece. Eu quero dizer para você. Mesmo não sendo de Deus. Mesmo não estando fazendo a vontade de Deus. Tem pessoas que receberam o dom e ele ora e acontece cura e milagre. Pastor, mas ele fazendo coisa errada. Sim. Acontece. Maravilhas. E você, se você não conhecer, não estudar a palavra de Deus, você vai dizer, não, a lei é de Deus, é um santo homem, uma santa mulher de Deus. Mas quando você vai para a Bíblia, vamos para Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. O que é que diz aqui? Eu estou falando isso aqui baseado na palavra de Deus. O próprio Jesus, ele disse aqui, em Mateus 7, 21, que vai apresentar a ele muitas pessoas que fizeram maravilha, profetizaram, e que fizeram, expulsar o demônio, e vão se apresentar diante dele. Jesus vai dizer que eu não vos conheço. E fez maravilha e continua fazendo. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 24, diz assim, versículo 21 ao 23, irmãos. Diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo mundo que fala no nome do Senhor, que fala em Deus, é de Deus. Irmão. Nós temos que ter o dom de discernimento de espíritos. Né? Temos que conhecer o espírito, se é de Deus ou se não é. Jesus está dizendo, nem todos, nem todo o que me diz Senhor, 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 entrará no reino dos céus. Às vezes a pessoa comeu com o povo de Deus, andou com o povo de Deus, né? Fez parte da igreja de Deus, mas se desviou no percurso, se afastou na estrada, não prosseguiu avante, como manda a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Pessoas que tinham o dom de profecia, que profetizaram, que profetiza, vão ficar do lado de fora. É outra classe de pessoas, outro dom que pessoas tinham. Não expulsamos demônios, e em teu nome não expulsamos demônios. Pessoas que tinham poder e autoridade de Deus para expulsar demônios, espíritos malignos. Né? Não expulsamos demônios no teu nome, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. No nome de Jesus, fizeram
muitas maravilhas, mas não era de Deus. Nem todo mundo que ora e você vê curando pessoas por aí é de Deus, não, meu irmão. Nem todo mundo que você vê expulsando demônio aí é de Deus, não. Às vezes ele quer só fama, ele quer só mídia, quer só like. Só quer ser visto. Por fora é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas as atitudes, a sua moralidade, o seu respeito, o seu caráter, a sua confissão diante de Deus, está longe. Às vezes você vê muito pregador por aí, que você vê ele pregando, você vê um grande homem de Deus. Traga ele para a congregação. Traga ele para cá, para nós começar a comer feijão com arroz aqui. Venha congregar em uma congregação de um bairro simples, humilde, venha. Passar pelo menos um ano aqui congregando. 4 cultos por semana, para ver se você aguenta, você não fica falhando em culto. Tem muitos pregadores que ele prega aí e vai embora. Quer ver você aguentar o pau da barca, você vir congregar para o pastor, para o líder daquela igreja, saber se você é firme mesmo, saber se você é crente mesmo, saber se você nasceu da água e do Espírito, saber se você serve a Jesus na hora que você não tem dinheiro, na hora que você está doente, na hora que tem um parente doente, na hora que você é perseguido, na hora da pobreza, na hora que você é humilhado, que você é abandonado por muitos. Porque tem muitos que só querem reter o que você tem. Às vezes você tem um grande conhecimento de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, tem unção, tem graça. E muitos vêm só para se aproveitar. E depois vai embora, e larga você sozinho na mão aí. Aí é a hora que nós temos que saber se nós somos crentes. Se nós passamos no teste. Se nós andamos verdadeiramente em Espírito de verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus disse, e aqui muitos me dirão naquele dia a Jesus, Senhor, Senhor, no teu nome não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Não foi pouca não, foi muitos milagres. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, diz a palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos de correção de Deus todo dia. Nós precisamos de ser corrigidos por Deus. Nós precisamos ser corrigidos pelos céus, pelo Senhor. Porque nós, seres humanos, somos pendidos, nós temos a natureza velha dentro de nós ainda pecaminosa. O velho homem quer se levantar toda hora, quer pular para fora. Nós precisamos estar de acordo à vontade do Senhor, louvado seja Deus. Versículo de número 7, de Hebreus capítulo 12. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Deus só nos trata como filhos quando nós suportamos a correção de Deus. Quando nós não suportamos a correção de Deus, a prova de Deus, o teste de Deus, nós não somos filhos, não, nós somos bastardos. Nós somos criatura de Deus. O filho de Deus é aquele que está na casa. É aquele que obedece, aquele que permanece. Esse é o filho de Deus. Verdadeiramente louvado seja Deus. Graças a Deus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija? Todos eles Deus corrige. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se nós não somos disciplinados, nós andamos em disciplina. Se Deus não nos disciplina, nós não somos filhos, somos bastardos. Somos pessoas que andam aí para onde aponta o nariz de todo jeito, sem ensinamento, sem conhecimento, sem nada. Não é assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vem para o Evangelho tem que se adequar ao Evangelho. Ele tem que obedecer ao Evangelho. Hebreus capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E encerramos aqui a mensagem com o versículo 9.
E versículo 10. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Quer dizer, aqui o autor diz, nós nos sujeitamos aos nossos pais na carne, e reverenciamos Ele. Por que nós não vamos obedecer a Jesus, a Deus, que é para a nossa vida eterna, é para a salvação? Nós obedecemos nossos pais e a Deus nós não queremos obedecer. Nós temos que obedecer a Ele e aceitar a correção de Deus em nossas vidas, louvado seja Deus. Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiu, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A correção de Deus é para a nossa santidade, para a sua santidade. Louvado seja Deus. Os nossos pais corrigiam nós como bem parecia no passado. A correção ele fazia do jeito que ele queria. Ele criava os filhos do jeito que ele queria. E ninguém dizia nada. E Deus? Ele quer nos corrigir para o bem, para a salvação de nossas almas e de nossas vidas. Nós não vamos dar ouvidos, aceitar a correção de Deus, o agir de Deus em nossas vidas? E eu termino aqui em nome de Jesus no versículo 11. E na verdade, toda correção apresente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico, de justiça nos exercitados por ela. Parece amargo, dói, a gente se zanga, não é? Até com a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é mais dura, mais forte, a gente se zanga, fica bicudo, zangado, velho. Mas depois que a gente passa um pouco, a palavra de Deus, a gente vai ouvir, vai meditar, não, mas está correto, está certo. É a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Então vai trazer um renovo, um fruto pacífico dentro de cada um daquele que foi exercitado por a correção de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a sua palavra nesta manhã, a sua vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Agora eu quero orar por você, para a sua família. Vamos falar com Deus. Compartilhe aqui o link do canal, essa mensagem de hoje. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa manhã nós te damos graças, Criador dos céus e da terra. Nós, nessa manhã, sentimos a presença do Espírito Santo, sentimos a presença de Deus, da glória do Senhor Jesus Cristo. Pai, trabalha em vidas, em casamento que estão destruídos, em pessoas que estão sendo, meu Pai, destruídas, obras de bruxaria, de macumbaria, Deus amado, pessoas que caíram, Pai, que estão tentando se levantar, que estão nos vícios, pessoas que estão destruídas, pessoas que necessitam da graça, do poder de Deus em suas vidas. Levanta o pobre, o caído, o oprimido, Jesus. Pai amado, a tua correção ela dói, a tua correção, Pai, amarga, a tua correção, Senhor, nós choramos, nós ficamos tristes às vezes, mas depois a tua correção ela se torna doce como favo de mel. Depois a tua correção, meu Deus, ela corrige a rota, ela corrige o caminho, a tua correção corrige, meu Pai, quando nós queremos empinar o nariz, quando nós queremos fazer a nossa própria vontade. Oh Deus, a tua correção, ela tira os gondóis, ela tira os bidongos, como um carpinteiro, ele lavra um caibo, uma madeira, quando ela é torta, ela não é boa. Assim a tua correção é a tua palavra. Nesta manhã, meu Deus, que o teu Espírito Santo convença pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Nesta manhã, aquele que está canceroso, aidético, aquele, meu Deus, que tem doenças incuráveis, crônicas, nos ossos. Oh Deus,
na cabeça, da planta do pé até o alto da tua cabeça, que tem depressão, síndrome do pânico, ou que tem pavor, ouve vozes à noite, aquele que ouve abrir a geladeira, aquele que escuta bater em telhado, e quando vai chegar, bate no muro, bate no portão, e quando chega lá, vai abrir, não é ninguém, não é nada. Nesta manhã, eu oro pela tua vida, repreendendo esses males, e que o Senhor Jesus Cristo traga cura e milagres nestas vidas, nestas famílias. Esta é a minha oração nessa manhã. Eu oro em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família nessa manhã, em nome de Jesus. Amanhã, às 5 horas da manhã, da quinta-feira amanhã, se assim Deus nos permitir, estivermos vivos, se Deus quiser, estaremos aqui para trazer mais uma palavra ao seu coração. Convide, amigo, pessoas para vir ouvir e assistir e guardar a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fique todos na paz do Senhor Jesus. Eita glória!